Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, para fechamento da nossa lição de número 10, falando sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E a nossa leitura de hoje está em Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 24, falando sobre aquele evento de Abraão e o sacerdote Melquisedeque. Então diz assim, no versículo 24 de Gênesis 14, diz assim: salvo tão somente que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol, Mare, estes cada um tome a sua parte. Aqui fala, dos despojos que Abraão conseguiu por uma vitória numa guerra, contra Quedorlaomer, um nome meio difícil, os reis ali de Sodoma, uma vitória militar, e era comum naquela época haver despojos, mas Abraão ali, ele agia com justiça. Inclusive é o título que diz que Abraão, um mordomo que agia com justiça. Abraão, ele não quis nada, até mesmo para ele, mas ele falou, é justo que esses homens aqui, Aner, Escol, Mare, que eles recebam cada um a sua parte. Então, o que cabe a um mordomo é ele ser justo. Um bom mordomo do Senhor, ele é justo nos talentos, ele é justo nos seus bens, ele é justo em servir ao Senhor também com suas posses. Então, a Bíblia deixa bem claro verdadeiramente que nós temos que ser um mordomo, um administrador fiel. Amém, meus amados irmãos? A nossa revista Ensinador Cristão, eu vou trazer aqui para os irmãos alguns, falando sobre a lição de número 10, falando sobre a questão da sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então, nesta aula, estudaremos sobre a prática da mordomia cristã. O apóstolo Paulo ensinou aos coríntios que os crentes são dispenseiros dos mistérios de Deus e, como tais, requer-se em cada dispenseiro que ele se ache fiel. A palavra dispenseiro é a mesma que é usada para mordomo, que vem do grego oikonomos, que significa administrador de uma casa ou uma propriedade. Na perspectiva do reino de Deus, o crente é um administrador dos bens espirituais. Isso significa que recebemos de Deus muitos bens preciosos que precisam ser cultivados com zelo. Portanto, porque nós vamos prestar conta daquilo que Ele nos confiou. Nós temos que entender que quando nós dizimamos e ofertamos também na igreja, é para o benefício do reino de Deus. Na mordomia cristã, o crente assume o compromisso de ser um mantenedor da obra de Deus. Por essa razão, é dever do crente contribuir com os dízimos e ofertas para a casa de Deus. O texto em lição é enfático ao destacar a justificativa daqueles que ignoram a doutrina bíblica em relação ao dízimo, por entenderem que se trata de uma prática legalista e que não se aplica à igreja aos dias atuais. Entretanto, vale ressaltar que a principal razão pela qual muitos deixam de contribuir com a obra de Deus é a avareza em seus corações. É aqueles que querem administrar os seus próprios dízimos e ofertas. Então, não é bom que seja assim. Nós temos que contribuir, porque a igreja local, ela tem as suas despesas, ela tem as suas demandas, e nós temos que estar a par disso aí. Às vezes nós não ficamos a par dessas situações e depois a gente fica conjecturando coisas, e isso não é bom. A Bíblia enfatiza que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. No comentário histórico-cultural do Novo Testamento, editado pela CPAD em 2007, Lawrence Richards discorre sobre esta passagem. Ele fala assim: aqueles que são motivados pelo amor ao dinheiro serão vulneráveis à tentação e a se guiar por qualquer caminho, por pior que seja. Sendo assim, o apego ao materialismo tem ocupado os corações que antes serviam a Deus, mas por conta da preocupação com os bens materiais e os cuidados dessa vida, deixam de honrar ao Senhor com sua fazenda e com as premissas da sua renda, que é o que está lá em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Depois os irmãos meditam lá. Para concluir, a doutrina bíblica da mordomia enfatiza também que Deus é o criador e provedor daqueles que confiam nele. Nessa perspectiva, os dispenseiros das coisas espirituais oferecem as suas vidas a Deus e para o serviço, sem ambicionar riquezas e honrarias aos que servem a Deus. Aos que servem a Deus,
ele provê o que é necessário para a sua subsistência. Isso não significa que aqueles que servem a Deus não possam ser mantidos pela obra de Deus. O apóstolo Paulo enfatizou que digno é o obreiro do seu salário. Logo, o Senhor nos abençoa para que possamos administrar nossos bens em favor do seu reino. Eu não vejo, irmãos, problema nenhum, por exemplo, de um pastor, estou falando de um pastor de verdade, um pastor vocacionado, que tem chamada, que foi escolhido pelo Senhor, dele ser remunerado pela igreja. Não vejo problema nenhum, isso é bíblico, né? Como nós acabamos de citar o texto aqui de 1 Timóteo 5,18, também 1 Coríntios capítulo 9, Paulo discorre sobre esse assunto. Eu sou a favor de um salário justo, não sou a favor nem de salários exorbitantes, que eu acho, né, absurdo, mas também não sou a favor de um salário de fome, onde o pastor ele não consegue se manter, ele e sua família, tá? Então, digno, tá falando de dignidade, digno é o obreiro do seu salário, tá? Então, Deus abençoe e que possamos sempre manter-nos fiéis nos dízimos e nas ofertas ao Senhor. Deus abençoe e fechamos aqui a nossa lição de número 10. Deus abençoe.